O lugar está lotado, cheio de gente esperando o show começar, quando de repente entram com passos confiantes os grandes astros da noite, cachorros, e de todos os tipos. Pequenos, grandes, de pelo liso, crespo e até uns que parecem ovelhas, ou... é difícil até dizer um pouco, mas apesar das suas diferenças, todos estão unidos em uma competição que encanta e diverte pessoas pelo mundo inteiro. Nela, cães competem para saber quem é o mais puro de sua raça. E cada raça de cachorro possui seus próprios padrões a serem seguidos. Uns precisam ter pernas curtas, outros precisam ser esguios ou ter um rabo enrolado. Quem estiver mais dentro dessas especificações, vence. E assim vai indo o evento, todos estão felizes, divertindo, seja humano ou canino. Ninguém parece suspeitar ou se lembrar que por trás desse glamour todo há algo horrível que desfaria o mais sólido sorriso. Pois é, para que esse espetáculo continue, uma coisa terrível precisa acontecer. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos nossos incríveis apoiadores. Valeu, galerita! Bom, gente, mas o fato é que nós humanos amamos cachorros. Eles são bonitos, fofinhos e dá vontade de apertar até sair um suquinho. Atenção, não maltrate animais! Mas infelizmente essa aparência que tanto nos agrada guarda um segredo um pouco macabro. Tudo porque transformamos uma figura como essa aqui, forte e feroz, nisso aqui, que não é tão forte nem tão feroz. Há dezenas de milhares de anos, um animal parecido com o que chamamos atualmente de lobo se aproximou de um grupo de humanos. Era um lugar quentinho por causa do fogo e com restos de comida, ou seja, era como basicamente um oásis no meio daquela vida selvagem na natureza que aqueles bichos tinham. Eu tô te dizendo, Afonsinho, é só chegar lá e comer a comida dele. E a nossa espécie não costuma se dar muito bem com outros grandes predadores. Geralmente tendemos a exterminá-los para não correr o risco de nós sermos atacados. Foi assim que aconteceu com vários outros grandes carnívoros, como o tigre dente de sabre e hienas gigantes. E na verdade, seja predador ou não, a maioria dos grandes animais lá da última era glacial já foram quase que todos extintos. E em muitos casos tiveram um empurrãozinho da mão humana. Mas no caso dessas criaturas parecidas com lobos, algo diferente aconteceu. Ao invés de se tornarem mais fortes, rápidos e selvagens, para se proteger da ação humana, eles acabaram fazendo o caminho oposto. A evolução os levou a serem mais amigáveis e mais dóceis. Eles acabaram se tornando bem úteis para nós. Eles serviam, por exemplo, para afugentar outros predadores e eram bons também em farejar, entre outras coisas. Porém, apesar dessa utilidade e aproximação, as pessoas daquela época ainda tinham problemas com esses animais e os indivíduos mais agressivos eram mortos ou expulsos da convivência. E é claro, ninguém queria ter nem mesmo o mais tranquilo indivíduo morando literalmente em sua casa, como um pet. Oh, bichinho, toma aqui um pouquinho de comida. Desgraça! Pois é, eles ainda continuavam sendo feras, até o dia que deixaram de ser. Depois de muitos anos, eles mudaram tanto que não eram em nada parecidos com seus parentes selvagens. E eles não eram apenas mais amigáveis e dóceis, mas também acabaram desenvolvendo uma incrível habilidade de ler os nossos gestos. Eles se tornaram capazes de compreender os nossos desejos e pensamentos com coisas tão sutis como um olhar. Eles se tornaram o melhor amigo do homem. Eles se tornaram cães. Mas essa história, feliz ou infelizmente, não acaba por aí. Depois que chegou a Revolução Industrial, pela primeira vez, populações humanas tiveram um enorme excedente de produção. E por causa disso, um grande número de pessoas parou de se preocupar com o que vai comer no dia seguinte e passou a ter o luxo de se preocupar com coisas mais profundas da nossa existência, como artes, filosofia e a aparência dos cachorros. Naquela época, principalmente na Inglaterra, acabaram surgindo competições para ver quem tinha o cachorro mais bonito. Por que não, né? E é claro que naquele tempo já haviam algumas raças distintas entre si. E cada uma competia na sua categoria diferente, pois elas possuíam belezas diferentes. E com o passar dos anos, pessoas que criavam raças puras para se encaixar nos padrões competitivos acabaram percebendo que poderiam ir além. Eles poderiam criar seus próprios padrões, as suas
próprias raças. E se eles tiverem pernas curtas e um focinho comprido e pudessem farejar câncer? Por que chamou esse cara aí? Por isso, a maioria das raças que conhecemos hoje são relativamente recentes. Em geral, elas possuem menos de 150 anos. E além do valor competitivo, havia também um valor de mercado. Cães com certas características poderiam ser um sucesso de vendas. E de fato, alguns deles foram. Como foi o caso do Bulldog francês. Alguns trabalhadores de renda se mudaram da Inglaterra para a França para fugir de uma crise econômica. E consigo trouxeram pequenos cachorrinhos de uma raça peculiar. Algo como uma versão em miniatura de um bulldog inglês. E algo naquele olhar persuasivo, naquele semblante charmoso e às vezes perturbador, simplesmente acabou conquistando os corações de franceses de uma maneira inexplicável. Logo ele se tornou a raça preferida de Paris. A classe alta e artistas simplesmente amavam a aura noir que esse animal tinha, sendo até inclusive muitas vezes imortalizado em pinturas de bordéis. Pois é, esse tipo de bulldog em miniatura tinha entrado de vez na cultura e imaginário francês. E percebendo isso, criadores de cães pelo mundo viram uma oportunidade e não demoraram muito para criarem cães com as características desejadas ainda mais acentuadas. Compre aqui o seu bulldog francês, pague 2 e leve 3. Com licença, você faz permuta? É que eu tenho um canal no YouTube. O quê? Então foi nesse momento que isso aqui fez a sua transição para isso. Um animal que chamamos de Bulldog francês, que é quando o problema dessa história ganha um rosto. Até aqui parece que realmente não há nada de errado no que esses seres humanos estão fazendo. Mas vamos analisar aqui o que eu acabei de mostrar. Basicamente, a nossa espécie, ao seu bel prazer egoísta de satisfazer os seus próprios ideais de beleza, acabou deformando outra espécie. E digo deformar porque as modificações que nós impomos a essas criaturas não foram pensadas para melhorar o seu bem-estar, pois só a estética sob a nossa perspectiva. Então ter um focinho bem achatado pode parecer bonito, mas isso pode causar sérios problemas de respiração, juntamente com um palato mole muito comprido e uma traqueia estreita demais. E eu não sei se você sabe, mas cachorros não suam pela pele como nós fazemos. Para baixar sua temperatura, eles ofegam. Isso quer dizer que em dias quentes ou quando eles fazem exercícios demais, eles ficam com uma grande dificuldade em respirar, podendo até ter sérias complicações por causa disso. E como você já deve estar imaginando, esses problemas não são exclusividade de uma raça. Pugs, além de ter o focinho achatado, por exemplo, possuem olhos grandes demais, que podem acabar saindo da sua órbita ocular e pode causar, por sua vez, cegueira. O Dachshund, o Basset, o famoso cachorro salsicha, assim como qualquer outra raça com pernas curtas e um corpo alongado, pode sofrer com terríveis dores de coluna. Já o Cocker Spaniel possui orelhas grandes demais e por isso são suscetíveis a infecções auriculares. E as complicações não param por aí, pois esses todos são exemplos claros de deformações físicas e as suas consequências na saúde desses animais. Porém, criar raças puras causa outros efeitos colaterais e muito mais difíceis de se prever. Muitas raças surgiram pois alguém pegou uma pequena quantidade de indivíduos e começou a cruzar eles entre si. Isso quer dizer que hoje os membros de determinada raça possuem um parentesco relativamente alto. E o pior, às vezes, para conseguir um padrão estético competitivo, criadores cruzam cães vencedores o máximo possível. E isso pode acarretar cruzamentos entre primos, pai e filha, tio e sobrinha, entre outras coisas. Ou seja, indivíduos muito aparentados estão tendo filhos, e isso pode ser um grande problema, pois junto com essa nova geração podem vir várias doenças inesperadas. Por exemplo, poodles possuem glaucoma, boxers, câncer, beagles, epilepsia e schnauzer miniatura, diabetes, só para citar alguns. E é por esse motivo que cachorros vira-latas sem raça definida costumam ter menos problemas de saúde. E olha, seria até ótimo dar uma explicação genética do porquê isso acontece, mas eu acho que vai acabar não cabendo nesse vídeo, quem sabe em outro. Por isso comenta aqui embaixo se você gostaria de ver um episódio sobre por que você não deve ter filhos com seus parentes próximos. Não façam isso, minha gente. Ok, então nós deformamos e criamos vários problemas de saúde que tornaram a vida dessas criaturinhas mais sofrida. Mas e agora? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Nós devemos parar de cruzar esses animais de raça? Devemos, sei lá, deixar, por exemplo, os bulldogs franceses morrerem? Bom, isso é difícil de responder, pois essa não é uma opção. Afinal de contas, sempre que existir pessoas dispostas a pagar por um cão dessa raça,
vai haver outras pessoas que criarão e venderão esses cachorros. E sei lá, de repente aparecesse uma lei que proibisse a criação dessa raça, os criadores não vão ter para quem vender esses bichinhos que já nasceram. Eles vão acabar sendo abandonados. Ou quem sabe, talvez até surja uma espécie de mercado negro de bulldogs franceses. O ideal seria uma lenta diminuição na demanda ao longo de décadas, por causa de uma mudança cultural na humanidade, o que levaria os preços para baixo, até não fazer mais sentido econômico para os criadores continuarem a criá-los. E cadê aquele teu primo lá, o Luizinho? Ele tá com aquele negócio lá do criação de cachorro? Ou como é que é? Ah, que nada, agora ele virou YouTube. Ih, rapaz. Ou então, quem sabe, dentro do possível, manter as características que mais amamos, sendo que de uma maneira saudável, deixar de cruzar parentes próximos, mesmo que um deles tenha os genes campeões, já ajuda bastante. Ou quem sabe, podemos até usar a genética. Quando alguém escuta a palavra dálmatas, só pode vir duas coisas na sua cabeça: a Disney e manchas pretas. O problema é que os genes que causavam essas manchas pretas também aumentavam muito as chances de pedra no rim, o que não é muito agradável. E sem se conformar com isso, Robert Shibely, um cientista da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, desenvolveu um projeto interessante, que consistia em cruzar dálmatas e pointers ingleses, na esperança de conseguir um cachorro que fosse muito parecido com um dálmata, com manchas e tudo mais, só que sem tendência a ter pedra no rim. E adivinha só, o miserável conseguiu! A princípio, esses cães não eram aceitos em competições por ter uma mistura com outras raças, mas depois de um tempo esse pedigree foi aceito e hoje compete com outros dálmatas e tem a vantagem de serem mais saudáveis. Eu sei, essa saída talvez não seja viável para todos os problemas específicos de todas as raças, mas nós devemos usar tudo o que temos para pôr a saúde do melhor amigo do homem em primeiro lugar. Mas para que lugar a gordura que queimamos vai? Clique bem aqui para descobrir de uma vez por todas para onde foram aqueles quilinhos que você perdeu quando emagreceu. Eu duvido que você saiba a resposta, hein? E se você gosta do Ponto em Comum, eu sugiro que você se torne um apoiador para ter acesso a uma comunidade incrível de amantes da ciência. E nós temos lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, além de poder mandar perguntas para o nosso podcast secreto. Por isso, muito obrigado a todo mundo que apoia o canal, como o Doffinger, que nessa época ele tirou tanta nota boa na escola que, segundo ele mesmo, tinha até virado o próprio demônio da escola. Bom, ainda bem que foi pelos estudos, hein? Oh, mas sério, Doffinger, valeu mesmo por acreditar no canal. E se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso podcast e grupo de WhatsApp exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!